E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje eu vim trazer um negócio que, pra quem gosta de se divertir jogando Yu-Gi-Oh!, é uma das melhores coisas. Eu não sei quanta gente conhece disso, eu sinceramente não conhecia até um tempo atrás aí, onde eu fui apresentado. E esse modo de jogo ele é realmente muito divertido para vocês jogarem com os amigos de vocês. Eu particularmente me divirto muito nesses modos e sempre que alguém tá me chamando para jogar uma arenazinha, eu gosto de jogar. Então, vamos lá. Para quem não conhece, como funciona esse negócio aqui? Temos um formato de jogo, digamos assim, dentro dos card games que se chama Cubo. Para quem não sabe, Cubo é um formato que a gente monta os nossos próprios decks dentro de uma pool pré-definida de cartas e a gente vai degladiando entre si. E aí, a ideia, né, é realmente testar principalmente a criatividade dos jogadores. Então eu recomendo esses modos de jogo alternativos, até mesmo para jogadores que querem jogar competitivamente, porque realmente você passar por situações diferenciadas de jogo ajudam bastante você a melhorar no jogo como um todo. Eu lembro que na época que. Uma época que eu evolui muito como jogador foi a época que lançou o Duel Links e eu comecei a jogar Duel Links num formato que não tinha nada a ver, mas que foi algo que me ajudou bastante a jogar Yu-Gi-Oh! Coisa que não aconteceu muito no Master Duel. Olha só que interessante, o Duel Links me ajudou bastante a crescer como jogador, o Master Duel não. É... Bom, eu tô aqui dentro desse site, que é aqui, eu tô no yugioprodec.com/masterduel, /master-duel/arena, que é essa telinha aqui. E aí, como que funciona esse negócio? Eu geralmente uso a plataforma do Dueling Book como suporte para isso, e é o seguinte, quando você entra aqui, aqui vai aparecer as diferentes pools de carta que vocês podem ter. A gente tem algumas recomendadas aqui pré-definidas, mas eu, por exemplo, gosto de... Aqui você pode pesquisar e tem diversas pools aqui de dentro do jogo que você pode encontrar. Então, eu gosto de usar uma que eu uso para jogar, que é a do Modern, não sei o que. Vocês vão ver que pesquisando uma palavra vai aparecer bastante coisa com aquela mesma palavra. Ó, tá vendo? Tem bastante coisa com aquela palavra, traz todos que tem a palavra Modern. E aí eu gosto desse, por exemplo, Modern Powered. E aí como é que funciona? Você vai montar um deck de 40 cartas com 15 cartas no side e ele vai te dar três opções, você vai selecionar uma. Ele vai te dar três opções, vai selecionar uma. Essa pool ela é escolhida para ser cartas que fazem sentido, né? Então, e é isso. E aí você vai vindo aqui, vai clicando nas cartas, ele vai adicionando elas pro seu deck e você vai selecionando essas cartas. Vocês podem ver que aparecem cartas aí, muitas cartas famosas, algumas cartas esquecidas que você vai ter que ler o efeito, você só passar o mouse em cima que vai aparecer ali o efeito da carta e tal, e tudo sobre ela. Se não me engano, de 10 em 10 aparece a carta do extra deck, né? Aqui, ó, de 8 em 8, você faz 8 do deck, aí aparece 3 de extra deck. Aí 8 do deck, aí 3 de extra deck. E aí você vai montando o seu deck dessa maneira. Então, por exemplo, aqui eu já tenho aqui o deck montado, então eu não vou fazer isso aqui inteiro com vocês, né? Vocês podem ver que eu só estou clicando aleatoriamente para vocês verem. São cartas da pool do Master Duel. E aí, o que a gente faz? A gente vai, monta isso até o final, inclusive eu acho que eu vou ter que clicar até o final para mostrar para vocês, e a gente vai exportar isso para alguma plataforma. Então a ideia, né, é que a gente jogue isso para alguma plataforma jogável. E é isso que eu vou mostrar para vocês aí como é que faz e como que eu lapido esse modo de jogo para ficar divertido. Então, ao clicar em todas essas cartas aí, é, a gente vai montando o nosso deck de uma maneira estratégica, tentando fazer algumas combinações, se possível, né? E como vocês podem ver, de vez em quando aparecem, por exemplo, algumas cartas ultra raras ali do Master Duel, que tendem a ser umas cartas com poder maior, mas até mesmo cartas muito simples, assim. Por exemplo, essa Cosmo Wicked Witch, que apareceu duas vezes aí pra mim, já é uma das cartas mais fortes desse formato. É uma carta comum. Então, a gente realmente vai montando o deck aí, tomando diversas decisões, então simplesmente a montagem do deck já é super divertida nesse quesito, né? E aí, quando o deck está montado, então por exemplo aqui o nosso deck já foi montado, a gente tem essas opções aqui. Então a gente pode, por exemplo, compartilhar esse draft que a gente fez e o principal é clicar aqui em Download YDK, onde você vai fazer o download dessa decklist aqui que foi feita nesse formato. E aí você vai chegar lá no Dueling Book e aí
você vai vir aqui na opção, aqui na montagem de deck, né? Você vai vir na opção de exportar deck. Então a gente tem aqui, né? Para quem não manja do Dueling Book, a tela inicial ela é essa aqui. Depois que você, na verdade, é essa aqui. Depois que você loga na sua conta, cria a conta e loga. E aí você clica em Duel e a gente vai ter aqui o Deck Constructor, que é a segunda opção, onde você vai clicar e vai ser direcionado para isso aqui. E aí com isso você tem dentre as opções aqui o Export Deck. E aí, ao clicar em Export Deck, ele vai perguntar o que você quer exportar, se é um link, se é um YDK, arquivo ou código ou uma decklist. Aí você vai clicar em YDK File aí, e aí você vai dar um OK e vai selecionar dentre os arquivos do seu computador esse YDK que você acabou de baixar. E ele vai jogar a decklist aqui para você. Se não me engano, ele joga até fora de ordem. Aí você clica aqui no A a Z e ele vai colocar em ordem de monstro spell trap para ficar mais fácil de visualizar. E aí é super interessante. Então aqui, por exemplo, eu fiz um draft desses aqui, não para jogar com alguém, mas para mostrar para vocês. Então eu selecionei ali uma entre três, tentando pegar sempre a melhor carta, pegar cartas que combinem de alguma maneira. E aí joguei tudo aqui. Como vocês podem ver, o deck ele fica bem farofão mesmo, um monte de cartas de arquétipos completamente diferentes, né? A gente tem aqui um dinossauro, um Noble Knight, um Cosmo, um Kashtira e, por exemplo, esse Fenrir, ele com certeza é uma das melhores cartas aí desse formato, né? Tanto é que ele é uma das URs que aparece em baixa frequência. Lembrando que pra todo mundo vai aparecer o mesmo tanto de cartas boas e cartas ruins, de cartas, digamos assim, né, raras e não raras. E aí, ao montar o seu deck, qual que é a minha recomendação? O que eu costumo fazer? Eu gosto de jogar com um deck, entre aspas, só com as cartas que eu quero. Então o que eu faço? Quando eu vou jogar isso com os meus amigos, a gente limita geralmente que o deck ele pode ter 20 cartas ou mais. E você pode fazer para 20 cartas, para 25 cartas, para 30 cartas. Você pode fazer um deck de 60 cartas se você quiser. É só você ir realmente fazendo essa aleatoriedade, adicionando no seu deck, por exemplo, as cartas, conforme você pode fazer 2 drafts desse e escolher entre esses drafts, mas eu gosto da deck building. Então, depois de fazer esse draft de 40 cartas, o que eu gosto de fazer é jogar com decks de 20 cartas com um amigo meu. Então, a gente vem aqui, a gente seleciona dentre essas 40 cartas, a gente monta um deck de 20 cartas com elas, escolhendo a estratégia mais legal. Então, por exemplo, aqui, né, vocês podem ver que algumas das cartas que eu selecionei, a gente tem aqui o Mizold, a gente tem aqui 2 monstros de Noble Knight, eu tenho aqui 2 spells legais de Noble Knight, só que eu acabei não conseguindo nenhum tuner no draft que eu tava fazendo, porque vocês podem ver que eu peguei o synchro do Noble Knight, então meu plano era tentar fazer um negócio mais voltado para guerreiros. Eu tinha aqui um guerreiro de nível baixo, eu tinha aqui um Therion que interage com o guerreiro, eu tinha aqui um guerreiro que quando volta do cemitério compra carta. Então fiz a estratégia mais ou menos nisso, e aí eu percebi que, putz, não vai dar pra montar essa estratégia, eu vou ficar com esse monte de carta estranha junto no meu deck. Aí é a parte onde eu realmente gosto de montar um deck de 20 cartas, que eu já montei aqui também para vocês, só para vocês terem uma noção. Então, a gente vai selecionando com base no que parece fazer mais sentido, com a estratégia que você moldar. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês, né, o cubo pronto. Então eu montei esse deck aqui, onde a gente limita geralmente 20 cartas com 5 no extra deck, e aí a gente fez a estratégia aqui. Nesse caso, a gente fez uma estratégia super defensiva, então eu deixei, por exemplo, alguns poucos monstros bons e um monte de trap pra te ajudar a reviver esses mesmos monstros bons. Então, tipo assim, nessa decklist, né, eu tenho aqui o Eater of Millions, que é um bicho bem chato de tirar. Eu tenho o Giant Rex só porque ele tem 2000 de ataque. O Fenrir, que é um bicho muito forte nesse modo. A Wicked Witch, que não só tem um ataque decente, como também fica imortal. A gente tem o Hydralander, que é um monstro muito, muito potente ali. Um bicho de 3000 que entra, entre aspas, de graça. É muito forte nesse modo. Tem um Shadow Dragon aqui, que ele tem 1900 de ataque, então eu gosto de monstros assim que você seta, ele faz o flip dele, é destruído quando ele é, sei lá, atacado, por exemplo, e aí depois se reborna ele e aproveita os 1900 que ele tem de ataque. Aqui eu tô com 2 Tragoidias que me protegem, tem uma Eccentric para ser utility, poder destruir carta, então aqui tem um Enemy Controller, e aí eu tô com um monte de Trap que revive monstro, né, então tipo aqui a Back to the Front revive, a Ice Dragons revive do oponente, a Oasis revive, a Rebirth revive, a The Deep Grave revive, e aí algumas cartas para interagir com o oponente. Então, por exemplo, tem uma Fiendish Chain, tem uma Floodgate Trap Hole, um Jelly Cannon, a gente tem
A própria Ice Dragons pode acabar interagindo. A gente tem um Rocket Hand para dar mais ataque para os nossos monstros, caso seja necessário. A gente tem um Redeemable Jar, que é interessante para um deck que tem bastante trap, porque ele fica pegando traps do cemitério. Então, dentro dessa estratégia toda, acaba sendo uma deck building muito interessante. Acaba sendo um dos momentos mais divertidos é montar o deck e não jogar a partida em si, né? E aí aqui eu tenho 2 rank 4, porque eu tenho alguns monstros de nível 4 no meu deck e eu consigo reviver 2 deles e fazer um rank 4. Eu tenho o Gravity Controller para fazer com um desses rank 4. Eu tenho uma Rita e uma Laina. A Laina eu nem mal consigo fazer com o meu deck, eu só tenho a Eccentric e a Rita eu nem consigo fazer com as cartas do meu deck, mas ambas eu posso, por exemplo, reviver um monstro do oponente com a Ice Dragons, fazer ela, depois reviver mais um monstro do oponente. Então, é esse tipo de jogadinhas que você vai pensando em possibilidade de fazer. E aí esse modo de jogo realmente é muito, muito divertido. Eu ficaria jogando isso o dia inteiro, todos os dias da minha vida, porque é realmente muito legal. Gostaria que tivesse um cenário meio que competitivo de modo draft, o que é muito interessante aí, da gente imaginar que poderia acontecer, que é o conceito parecido com o que a gente tinha de sneak peek, de abrir os boosters, né? Mas com uma pool um pouco mais inteligente, porque o problema é que quando você abre booster hoje em dia, as coleções não são mais favoráveis a esse tipo de coisa, tanto é que até praticamente parou de ter sneak peek, porque as coleções hoje têm cartas muito específicas. Todas as cartas elas são um efeito super maluco dentro do próprio arquétipo. E aí não dá para fazer combinações de cartas de arquétipos diferentes. E é isso que essa arena aqui faz, né? Essa arena aqui, você cria, as pessoas criam essas pools de cartas, aonde vai ter um conjunto de cartas mais genéricas. Então tem, por exemplo, aqui, sei lá, né, Edison Format. E aí tem cartas que meio que se você ler a carta, ela faz alguma coisa por si só. Então as cartas se esforçam sozinhas, o que é bem interessante. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, que é muito divertido. E aí, é claro, deixem aí nos comentários se vocês quiserem ver uma partida disso aqui, porque aí eu vou trazer para vocês, se tiver alguns comentários realmente pedindo para ver esse tipo de coisa acontecendo, eu vou trazer para vocês alguma coisa assim, né? Eu vou chamar um amigo meu para jogar, a gente vai fazer esse draft aqui. Eu, é claro, posso fazer isso cortado e tal, para ficar um pouco mais sólido. E aí a gente joga a partida depois com o deck já pronto em vídeo, né? Então acho que seria bem divertido, eu particularmente gostaria bastante, mas eu quero saber se vocês vão querer esse tipo de conteúdo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo basicamente instrutivo sobre um modo de jogo alternativo super divertido e liberem a criatividade de vocês, façam aí as adaptações e mutações que vocês acharem necessárias para esse modo. Eu gosto bastante disso, inclusive eu vou até trazer alguns modos de jogo diferentes que a gente já inventou dentre os amigos para jogar e que realmente são muito interessantes de se fazer e que são bem criativos. Então, mais para frente eu faço um outro vídeo falando sobre diversas opções de modos de jogo. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.